Queridos, vai dizer o texto que essa mulher, ela é viúva e o seu único filho, ela estava indo enterrar. Ela ia com um cortejo, aleluia Jesus, chorando, ali com uma multidão que ia seguindo ela e levando ali o seu único filho. Imagine que situação terrível, meus irmãos, para esta mulher, porque ela já era viúva, ela já tinha perdido o seu marido, ela já tinha chorado a dor de perder o seu marido querido, e agora o seu único filho, homem, aleluia Jesus, ela também estava indo enterrar. Imagine a dor, o sofrimento para esta mulher. E na porta da cidade, ela vai de encontro com Jesus. E vai dizer o texto que Jesus, ele teve íntima compaixão por ela. Glórias a Deus. Jesus, ao ver as suas lágrimas, seu pranto, ele se emociona, ele se move interiormente por essa situação. Nós sabemos que, pela a tradição judaica, o homem, o marido, ele é o provedor da casa. Ele é aquele quem traz o sustento da casa. Ele é aquele quem trabalha firmemente para cuidar da sua casa e da sua família. Perceba que essa mulher, ela já perdeu o seu marido. Ela já não tem aquele que ia prover o sustento. Ela já não tem mais aquele que ia sustentá-la, que ia gerar para ela uma proteção no lar, na casa, financeiramente. Ela já perdeu, pois ela é viúva. Então restava para esta mulher o seu filho. E diz a Bíblia que era o único filho. Ela só tinha um filho. Então, quando o pai não está ausente, segundo a tradição dos judeus, o filho herdaria, ele assumiria este lugar. Ele tomaria a frente. Então, perceba que, na ausência do pai, o filho tomaria. E agora, este filho também se foi. Então, a provisão, o sustento da casa se foi. E a esperança dela, que esse filho ia herdar o lugar do pai, e assumir a posição do pai, aleluia, Jesus, também se foi. Eu estou pregando para alguém, glórias a Deus, que talvez esteja vivendo sem esperanças futuras. Eu estou pregando para alguém aqui, glórias a Deus, que perdeu a perspectiva de vida. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez olhe para frente, olhe para mais além e não consiga enxergar a luz no fim do túnel. A luz, aleluia, que possa guiar, que gere aquela alegria, aquele frio na barriga de uma conquista, de uma vida nova, de algo que está por vir. Essa mulher perde o seu marido e perde o seu filho. Agora está sozinha, caminhando entre a multidão, chorando sozinha. Ela está enlutada, glórias a Deus, sem expectativa de vida, sem esperança. Aleluia, Jesus. Mas ela vem com uma multidão, e essa multidão vem chorando juntamente com ela. Só que do outro lado, há uma multidão que carrega a vida. Do outro lado, há uma multidão que está andando com a própria vida, que chama Jesus. Jesus vem andando com os seus discípulos e homens cheios de fé, por ver os sinais e as maravilhas que Jesus estava fazendo entre o povo. Estes homens vinham cheios de alegria, jubilando, porque estavam diante de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Perceba que são um grande diferencial. Uns estão lamentando, sem esperança, sem perspectiva. Já do outro lado, uma multidão alegre, contente, cheio de planos, cheio de perspectiva. E quando elas se encontram, quando Jesus encontra com essa mulher, aleluia, Jesus, a presença de Jesus encontra com aquela mulher, glórias a Deus, a morte teve que bater em retirada. Glórias a Deus. Eu creio pela palavra de Deus.
glórias a Deus. Eu não sei o momento, o estado emocional, financeiro, físico que você esteja vivendo, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero declarar que a vida de Jesus, que a presença de Jesus, ela vai entrar na sua vida, ela vai entrar na tua casa, ela vai entrar nos teus caminhos. E essa situação, aleluia, ela vai se converter. Glórias a Deus. Eu não sei se você está em lágrimas, eu não sei se você perdeu alguém, eu não sei se você está triste, angustiado, sem esperança, sem perspectiva, mas eu quero dizer para você que a presença de Jesus está aqui. E quando a presença dele encontra, aleluia, com alguém, algo tem que acontecer, há uma mudança que vai acontecer na minha e na tua vida, pela presença de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus olha para aquela mulher com íntima compaixão. Jesus tem misericórdia daquela mulher pelo que ela estava passando. Jesus tem misericórdia da sua circunstância, meu irmão e minha irmã. Jesus se importa com o que você está vivendo. Jesus se importa com o que você está passando. Jesus se importa, aleluia. E quando ela vai passando, diz a Bíblia que ele toca no esquife. Imediatamente as pessoas que estavam, aleluia, levando aquele homem para. Eles param para olhar a atitude de Jesus, porque era pela lei quem encostasse, aleluia, no esquife, no morto, era considerado imundo. Mas quando é Jesus, quando a vida chega, aleluia, ela muda o cenário, ela muda a circunstância. Quando Jesus, ele toca, glórias a Deus, a morte tem que sair, glórias a Deus, Jesus manda parar. Aí ele toca naquele esquife, e imediatamente aqueles homens param, e ele dá uma palavra para aquele jovem. Ele vai dizer, jovem, levanta-te, levanta-te. Imediatamente vai dizer que ele se levanta. Glórias a Deus. Eu quero liberar uma palavra para você que talvez esteja aqui me ouvindo. Talvez você esteja para baixo, angustiado, triste, e Deus está te dizendo, levanta-te, levanta-te, retome a tua vida, retome as tuas forças, em nome de Jesus, levanta-te. Jesus, ele para aquele esquife, Jesus, ele para aquele funeral, Jesus, ele para, aleluia, aquela condição de morte, aquela condição que estava, aleluia, com um cortejo indo para sepultar o seu filho, ele para, glórias a Deus, e ele diz à morte, ele diz àquele jovem, levanta-te, glórias a Deus. Eu não sei o caminho, a direção que você está indo, talvez esteja como esta multidão que estava caminhando para o fim, estava caminhando para a morte, mas Jesus para no meio do caminho, a morte diz, levanta-te, então eu quero declarar para alguém o livramento de Deus. Receba o livramento do Senhor para a sua vida. Labassurianda, labracai. Aquele jovem estava indo para o fim, não havia mais o que se fazer, mas Jesus parou e falou, ei, ainda tem vida, ainda tem muita vida para viver, levanta-te, levanta-te. Lebácia, dererbia, camandarácia. Glórias a Deus, Deus está dizendo com alguém aqui, ainda tem muita coisa para viver, levanta-te. Ainda tem muita coisa para você viver, levanta-te. Oh, glória, aleluia, Jesus. E ele levantou, glórias a Deus. E vai dizer a Bíblia que ele começou a falar, ele se levanta e começa a falar, glórias a Deus, e o povo fica admirado. O povo fica, aleluia, Jesus, apoderado de temor, porque eles vão dizer, se levantou-se um grande profeta em nosso meio. Deus está levantando pessoas aqui nesta noite. Alabaço, Ianda, Alabracai. Eu quero declarar, porque o Espírito de Deus, por esta palavra, ele me impulsiona a declarar. Deus está levantando alguém aqui esta noite.
Deus está levantando aqui um homem, uma mulher de Deus. Alabassurianda, alabracai. Deus está levantando alguém aqui, aleluia, para que seja a boca de Deus, para que seja profeta do Senhor. Deus está levantando alguém aqui para falar. Ei, a morte vai ter que bater em retirada. Aleluia, a desesperança, o luto vai ter que sair, porque Jesus está entrando com vida. Receba a vida aí, meu irmão. Receba a vida de Jesus aí. Vai ter que sair, a morte vai ter que sair, porque a vida de Jesus está chegando. Te prepara, glórias a Deus. Vai dizer que quando esse jovem se levanta, quando esse que estava morto se levanta, toda a multidão, todo o povo, aleluia, a terra, o circunvizinho, eles vão ficar cheios de temor, porque aquele que estava morto se levantou. Te prepara. Deus vai levantar a tua vida. Tu vai ser boca de Deus. Tu vai falar do nome do Senhor. E aqueles que olhavam vai dizer, olha lá, ele que estava morto agora está de pé. Aquele que estava parado, aquele que estava sem força, aquele que estava sem esperança, aquele que ninguém dava nada, agora está pregando, está anunciando, está falando. Deus está levantando alguém aqui esta noite. Alabá, suricanta, alabracébia.